Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, no Público e na TSF. Os nossos convidados de hoje chegam-nos na forma de livros. Escolhemos uma mão cheia de livros de ciência que sugerimos para leituras de férias e a ordem é alfabética pelo nome do autor. Olá, Carlos, vamos então a isso? Vamos a isso. Então, qual é o primeiro livro? Então, o primeiro é um livro teu, curiosamente. Mas eu não me chamo, a letra não começa em A, meu nome. Pois não, mas o teu coautor é o João Paulo André. Portanto, um livro de João Paulo André e Carlos Filhais, intitulado Harmonia das Esferas, com o subtítulo Música, Ciência e os Mistérios do Universo. O primeiro autor é um professor de Química da Universidade do Minho, que já tem outra obra que liga a arte à ciência, chamado Poções e Paixões, Química e Ópera. Portanto, essa é uma outra obra. E ele tem uma outra obra, também na mesma editora, a Gradiva, que é sobre as mulheres que tiveram um papel histórico no desenvolvimento da química, Irmãs de Prometeu. Muito bem, portanto, um autor com... e depois o Carlos Filhais, obviamente, subejamente conhecido aqui dos ouvintes do podcast, físico. Eu não digo nada. E pronto, e na verdade o livro liga várias áreas da ciência à música. Basta pensar, por exemplo, numa ideia que para produzir música é preciso produzir de facto uma vibração, um som. Para o receber é preciso uma estrutura biológica para percepcionar a música no corpo humano. Ela tem que viajar através do ar. Portanto, no caso, enfim, da música, vamos dizer, na Terra. Depois... Não conhecemos outra, é verdade. Mas, embora o título seja Música das Esferas, mas é alegórico. Pensava-se antigamente que os astros emitiam sons no seu movimento. Certo. Sim, de facto. Mesmo que emitissem, não ouvíamos porque eles situam-se no vácuo. Portanto, há uma série de ligações entre a música e a ciência. Com a física, com certeza, cérebro, com a matemática. A química. Até fala de químicos que também são músicos, ou músicos que também são químicos. Biologia, neurociências, as nossas estruturas do cérebro para desfrutar da música. Portanto, um livro editado pela Gradiva. E a música faz bem, tem lá um capítulo sobre música e medicina, musicoterapia, como usar a música, digamos, como meio de cura, pelo menos ajuda à cura. Pelo menos podemos ter uma sensação agradável e sentir-nos melhor, sem dúvida. Se escolhemos bem as músicas, claro. Pronto, claro. É um livro saído em 2025, há muito pouco tempo, e pela Gradiva. A Harmonia das Esferas. Então, o segundo livro é de uma outra editora, que é Temas e Debates, uma editora que se tem dedicado a obras de não-ficção e, por vezes, que é o caso deste livro, de grande fôlego, e só lhe podemos estar gratos a essa editora, tal como a Gradiva, por nos trazer bons livros de ciência. O livro tem por autor um espanhol, paleontólogo, Juan Luis Arzuaga, e o título é O Nosso Corpo, 7 milhões de anos de evolução. O Juan Luis Arzuaga tornou-se famoso por causa das suas descobertas, não só apenas dele, mas da sua equipa. Não se descobre nada sozinho nos tempos que correm, de antigos restos de seres humanos antigos em Altapuerca, famosas grutas em Burgos. E, portanto, é alguém que conhece bem as origens, digamos, biológicas dos humanos. E o que ele lança aqui é um olhar sobre o corpo humano. Isto vai literalmente da cabeça aos pés, quer dizer, percorre o corpo de alto a baixo. E este livro tem uma particularidade curiosa, é que estabelece vários paralelos entre a ciência e a arte, na linha, aliás, do que estava no livro anterior, não é? E ciência e arte como? Porque o corpo humano é um motivo permanente da arte, quer dizer, encontramos desde as representações mais antigas até às mais recentes, encontramos representações do corpo humano e, portanto, ele não se esquece ele faz questão de fazer uma ligação permanente quando fala da cabeça, dos pés, ou do que está entre a cabeça e os pés, de representações
que apareceram em obras de arte, algumas delas no Museu do Prado, fazendo, digamos, esta ponte que eu acho que muitas vezes não se faz, mas que é útil fazer entre o que é a ciência e o que é a arte, neste caso as artes visuais. Muito bem, então o terceiro livro que nós trazemos é um livro de um neurologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, Alexandre Castro Caldas, bem conhecido. Portanto, o título do livro é Inteligência Vital, Estupidez Artificial. Portanto, o subtítulo, pelo menos a mim, faz algum eco, porque de vez em quando ainda, quando interagimos com alguns sistemas automáticos de atendimento ao cliente, nós ficamos bem cientes do que é estupidez artificial. Também existe a natural, bem entendido. Também existe a natural. E este livro é mais pela... Também existe a natural, claro, a estupidez natural. O Einstein dizia, aliás, há só duas coisas infinitas do mundo, que é o universo e a estupidez humana, e sobre a primeira eu não tenho a certeza, dizia ele. Exatamente. Portanto, este livro tem como título Inteligência Vital, Estupidez Artificial, editado pela Contraponto. Ele tem a ideia que é um livro interessante, tem a ideia, digamos, que a inteligência artificial não consegue chegar aos calcanhares para usar partes do corpo. Não, exato. Chegar aos calcanhares da inteligência humana. Da inteligência natural. Ele compara a uma flor de plástico, na medida em que esta poderá ser bela, mas nunca sublime. E, de facto... É uma boa metáfora. Ele acaba por se dedicar mais à compreensão do conceito da inteligência através de várias disciplinas, como a biologia, a antropologia e a filosofia, e de alguma forma partindo dessa compreensão da inteligência humana para compreender o que eles chamam de conceito da moda, que é a inteligência artificial. Portanto, uma obra de um... Portanto, há duas inteligências e há uma que nos distingue e continua a distinguir-nos. Exatamente. Portanto, este livro, com um subtítulo bastante irónico, é um livro essencialmente sobre a inteligência humana. Contraponto. É Contraponto. O próximo livro chama-se O Céu é o Máximo. Grande título. É um grande título. E máximo é com maiúscula. É porque o autor é o Máximo. Exatamente. O autor é o Máximo Ferreira, que na verdade é um físico e astrónomo amador que tem sido nas últimas décadas um dos maiores divulgadores do céu em Portugal. Portanto, é um livro sobre o céu, também editado sobre a Gradiva. Na Gradiva. Ele esteve aqui, o Máximo Ferreira, foi um dos nossos convidados do podcast. Ele foi o primeiro convidado do podcast a partir do momento em que o podcast passou a passar também no público. No público, sim. Portanto, nessa altura ele, salvo erro, veio cá falar de um eclipse, ou pelo menos a propósito de um eclipse parcial do Sol. Não, falou de várias coisas. Mas falou de eclipses, falou de eclipses, mas também falou de toda a sua vida, porque a carreira do Máximo é o máximo também. É o máximo, porque ele vem de origem, enfim, relativamente humilde e é daquelas pessoas, podemos dizer, que se fazem por si próprias. Esteve na Marinha, depois fez, digamos, fez cursos noturnos para fazer os liceus e a universidade e o curso de Física, e depois tornou-se, digamos, num educador profissional, no sentido em que ensina a toda a gente o que é o céu. O céu é o máximo quando é contado pelo Máximo, porque ele gosta de pôr pessoas e no seu centro de Constância, ele já foi Presidente da Câmara de Constância, é curioso. Portanto, também já foi político. E este livro é um guia do céu, portanto, para quem não sabe muito sobre o céu, e mesmo para quem sabe alguma coisa, é um livro que tem o fundamental. Portanto, é um guia pequeno, tem essa vantagem, e agora no verão é uma altura excelente para olharmos para o céu e, com a ajuda, se levarmos este livro para as férias, podemos, enfim, saber para onde estamos a olhar e saber o que é que estamos a ver. É isso mesmo, o céu é o máximo. O próximo livro intitula-se A Mulher do Boticário e volta a ser da editora Temas e Debates, o que significa volta a ser um grande ensaio. A autora é uma professora de inglês, Karen Blom-Gewertz, para perceber o conteúdo deste livro, o melhor é dizer o subtítulo.
Então o subtítulo é A História Oculta do Medicamento e de como se tornou uma mercadoria. Ora bem, a mulher do boticário. O que é a mulher do boticário? Bem, este livro enfatiza, até porque é uma autora, enfatiza o lugar das mulheres no ambiente doméstico, como pessoas que preparam, digamos, mesinhas e também comida, porque o melhor medicamento pode ser uma boa comida. E, portanto, o papel muitas vezes ignorado na história da ciência das mulheres como, digamos, como... enfim, farmacêuticas, vamos chamar-lhe assim, ainda que a disciplina não tivesse aparecido. E, portanto, havia o boticário e, tão o mais importante, a mulher do boticário. E, portanto, os medicamentos têm essa origem doméstica, mas a certa altura, e ela conta muito bem isso, perdeu-se esse lugar doméstico e ganhou-se, digamos, aquilo que podemos chamar... com propriedade, a indústria do medicamento. E, portanto, de algum modo, a mulher do boticário perdeu o seu papel e o medicamento transformou-se numa mercadoria e, digamos, claro que continua a haver farmacêuticas, mas agora profissionais a vender e também mulheres farmacêuticas a preparar medicamentos. Mas, de algum modo, o mundo mudou e enfim, de um modo até que podemos criticar a indústria farmacêutica tomou conta do mundo. E ainda bem, porque agora os medicamentos chegam a muito mais pessoas e são controlados na sua produção e sabemos o que é que está lá dentro. Faz tudo parte da história. Também direi ainda bem, mas uma pessoa sabe que por vezes o poder é excessivo de alguma dessas companhias e digamos, e aqueles que têm exclusivos e têm exclusivos durante o tempo controlam os preços e portanto poderia haver, e já há alguma regulação, mas... Há muita regulação, é das indústrias mais reguladas do mundo. A regulação podia ser ainda mais vamos lá ver, há multinacionais que muito poderosas, muito distantes, digamos, isso acontece depois na informática, muito distantes, digamos, das pequenas empresas e é muito difícil uma pequena empresa, digamos, estabelecer-se porque, digamos, o capital está muito concentrado. Eu já trabalhei numa pequena empresa portuguesa, por acaso, a Ovion, que essencialmente prestava serviços para outras grandes empresas farmacêuticas. E esta questão de ser um mercado tão regulado, na verdade, é um grande obstáculo à entrada no mercado. Ou seja, por isso é que há cerca de 20 grandes... Há um conjunto muito limitado de farmacêuticas no mundo, porque, de facto, é muito difícil uma empresa tornar-se uma grande farmacêutica, tendo em conta os custos enormes decorrentes da regulação, que em grande medida servem para a nossa segurança enquanto doentes e, enfim, consumidores de medicamentos. O próximo livro é de um físico brasileiro que está há muito tempo, fez carreira nos Estados Unidos. Ele é professor de física teórica e muito empresa de astrofísica no Dartmouth College e o nome dele é Marcelo Gleiser. Portanto, ele tem outros livros, ele é bem conhecido e em Portugal tem livros como Criação Imperfeita e outros e é conhecido, ele escreve de raiz em inglês, mas há várias traduções em português. E é um físico que eu diria muito na linha do grande Carl Sagan, quer dizer... alguém que nos apresenta o cosmos, que nos gosta de apresentar o cosmos, que nos, de algum modo, que nos põe a tratar o cosmos por tu. E este livro, que se intitula O Universo Consciente, e mais uma vez dá temas e debates, portanto realça aqui o papel e deixem-me falar da Guilhermina Gomes, que é a editora que enfim, que é responsável pela escolha e pelo tratamento editorial destes livros. É uma veterana da nossa edição, tal como na Gradiva o papel que teve e tem a Guilherme Valente. Portanto, são editores que nos têm trazido a ciência através destes livros. O título, O Universo Consciente, tem um significado. E o subtítulo, Um Manifesto para o Futuro da Humanidade, de algum modo dá importância ao significado do universo consciente. O que é o universo consciente? Bem, falei na semelhança de posição com Carl Sagan. Carl Sagan, no seu livro Cosmos, termina afirmando que nós somos, digamos, o resultado do universo, o resultado da evolução cósmica, mas
somos a única parte, tanto quanto sabemos, que consegue compreender o universo. E ele chama-nos a consciência do universo. E, portanto, se o universo é consciente, deve-se isso a nós. E então o Manifesto para o Futuro da Humanidade afirma a vontade, já expressa em Sagan e aqui reafirmada, de manter, digamos, não só a vida humana, mas mais do que isso, digamos, o esforço de pesquisa do cosmos, quer dizer, continuar com esse grande empreendimento que é a descoberta científica. O universo, para ser compreendido, precisa de nós. E, portanto, de algum modo, a nossa ambição, dizia o Sagan, deve ser compreender o universo, compreendê-lo cada vez mais, cada vez melhor. E volto a Einstein. Einstein dizia que a coisa mais... enfim, a coisa mais incompreensível do mundo é talvez o facto do universo ser incompreensível. Ser compreensível. Ser compreensível. Há aqui um jogo de palavras, mas é algo filosófico. Quer dizer, o universo é de facto compreensível. Nós podemos compreender o universo, agora não sabemos porque é que ele é compreensível, o que significa que há mais questões para lá das questões da ciência, há questões de filosofia e outras. Muito bem, um livro inspirador. Isso mesmo. O próximo livro é de um autor russo, ou melhor, soviético, porque viveu no tempo de Stalin e isso foi fatal para ele. Chama-se Boris Hassan. E o título é Raízes Sociais e Económicas dos Princípios de Newton. É um livro que é antigo, é um clássico, isto é dos anos 30, numa altura em que os soviéticos mandaram uma delegação a um congresso de História da Ciência que houve em Londres, e isto foi um artigo que lá foi apresentado, que agora nos parece numa tradução com introdução e notas de Rui Borges. O Boris Hassan, como se pode compreender, para ser mandado pelo regime a uma conferência internacional em Londres, era marxista e de algum modo estava ao serviço do regime, e este livro tenta passar uma mensagem marxista. É o primeiro livro a falar das raízes sociais e económicas dos princípios de Newton. Quer dizer, a explicação da mecânica newtoniana não é apenas ou tanto a generalidade do Newton, como muitas vezes na história da ciência aparece. A explicação estava criado o ambiente social e económico propício para que alguém como o Newton pudesse pensar daquela maneira. Uma visão algo antropológica da ciência, não é? Sim, portanto, sociológica, antropológica, económica, quer dizer, é discutível esta tese. O próprio Newton disse que só viu mais longe porque estava aos ombros de gigantes, não é? Sim, portanto, essa história é engraçada porque pode ser interpretada de várias maneiras. Há quem diga que ele estava a pensar em Descartes, Kepler e outros grandes nomes, e Galileu, que tiveram antes dele, e há quem diga, de uma maneira mais trivial, que essa frase foi escrita numa carta a Robert Hooke, que era um seu colega da Royal Society, que era pequenino, e portanto... Era pequenino e microscopista. Sim, mas ele próprio tinha um tamanho microscópico e, portanto, o que ele queria dizer, segundo alguns estudadores de ciência, é que não podia estar aos ombros dele, porque ele era demasiado pequeno para o aguentar. As raízes sociais e económicas dos princípios de Newton é um ensaio que se lê ainda hoje, passado estas décadas, então se lê muito bem. Até para o podemos criticar, temos de ler, mas é um clássico, quer dizer, é um clássico da história da ciência. E mantém-se pertinente. Sim, quer dizer, hoje em dia as questões da sociologia da ciência são sociologia e a interação entre ciências sociais e ciências exatas, que é disso que trata o livro, são questões da ordem do dia e, portanto, é bom termos esta referência, ainda que antiga. Só para terminar sobre este autor, ele acabou por ser vítima de Stalin, porque houve uma altura, em 1936, que houve aquelas grandes purgas, ele foi julgado por um tribunal militar e por traição, mas isso quer dizer, estes processos são processos sumários. Ele foi, vamos lá ver, foi condenado num dia e fuzilado logo a seguir. E, portanto, passados só muitos anos é que ele foi reabilitado, como aconteceu também com outros. Por outras palavras, naquele tempo, os inimigos do regime... Era muito fácil passar de amigo a inimigo do regime, e os inimigos do regime tinham um destino que era fatal. E, portanto, aqui está como alguém que foi morto pelo Stalin, ou às ordens de Stalin, mas que nos deixou um livro que, de algum modo, que
que sobreviveu e perpetua a sua memória. E, portanto, o próximo autor é mais futurista, não é? Sim, não é tanto do passado. Mais do futuro. É um futurista e cientista de computação norte-americano, Ray Kurzweil. O título é curioso. A singularidade está mais próximo. O que é a singularidade? A singularidade é, digamos, para ele e para alguns futuristas, aquele... isto é controverso, mas aquele tempo em que... Aquele momento em que a inteligência artificial se tornou tão poderosa que pode substituir com êxito, com sucesso, não apenas um indivíduo, mas todos os indivíduos, o que significa que não há nada que os humanos façam que a inteligência artificial não possa fazer. E uma espécie de futuro que dispensa aos humanos. Exatamente, o futuro podemos chamar transhumanos, portanto, em que os humanos poderão estar, mas de algum modo em situação de inferioridade, são substituídos pelas máquinas. E, portanto, isto, segundo ele, vai ocorrer ainda na primeira metade deste século, portanto, não falta muito. Ele tinha escrito aqui há alguns anos um livro chamado A Singularidade Está Próxima, e a diferença no título deste livro é que a singularidade está mais próxima. Está mais próxima. É subtil. Portanto, o título é A Singularidade Está Mais Próxima. E tem um subtítulo: A Caminho da Fusão com a IA, significa que os humanos, de algum modo, têm de... Se isso acontecer, eu tenho muitas dúvidas que isso aconteça, mas se isso acontecer, há também uma redefinição dos humanos. É bom, eu falo por mim, conhecer teses com as quais uma pessoa não concordo, porque, enfim, uma pessoa é só conhecendo pensamentos diferentes do nosso é que nós podemos, enfim, ver as debilidades do nosso próprio pensamento. E, portanto, enfim, analisar melhor, aceitar melhor aquilo também que os outros dizem. E, portanto, é um livro que agora saiu em português, na Relógio d'Água, e que é um livro que vale a pena ver, não para ter medo do futuro, mas para fazer esse exercício, de algum modo, para pensar em todas as eventualidades, mesmo esta que, enfim, eu não penso que será... Há sempre algum pessimismo em relação às inovações, não é? Eu acho que, sim, é verdade, de algumas pessoas mas eu acho que ele vê isto com uma grande esperança, quer dizer... Ele tem esperança de ser substituído. Ele quer ser substituído. O Ray Kurzweil, portanto, quando houver um livro, a singularidade já chegou, não foi escrito por ele, foi escrito por uma máquina. E este aqui, vamos ver qual foi a ajuda que ele teve. Acho que não. Ora bem, o Ivo Meco é o autor do próximo livro, é um professor de ciências português, e é um livro muito original. Saiu numa editora chamada... Pergaminho. E intitula-se Das Plantas num Livro, e é um ensaio, estou a ler o subtítulo, deambulatório sobre botânica, história e literatura. Isto mistura de um modo muito inteligente e original, o autor sabe do que está a falar, estas coisas, portanto, a botânica, a história, portanto a história das plantas, e a literatura, quer dizer, referências às plantas que aparecem em muitos autores. E portanto, neste livro podemos, ver desde autores antigos, como o Heródoto, autores mais recentes, como o Fernando Pessoa. Podemos encontrar escritores contemporâneos, como a brasileira Clarice Lispector ou o italiano Umberto Eco. É difícil, aliás, não encontrar um escritor em que não tenha referências a plantas. E ele, com um conhecimento que eu diria enciclopédico, uma pessoa está a ler sobre as plantas conhecidas, ou no caso algumas árvores. Tem um capítulo muito interessante sobre os eucaliptos, e ele vai buscar referências que uma pessoa nem imaginava, a vários autores a falar sobre os eucaliptos, etc. Por exemplo, o odor do eucalipto. Isto é muito interessante porque, mais uma vez, estamos na linha de outros títulos que já aqui temos, é uma linha entre que é a relação entre ciência e arte. E arte e outros saberes. Muito bem, então o próximo livro é um livro que tem um título muito apelativo, Como Pensar Melhor. É o que algumas pessoas precisam, não é? É o que precisamos todos. E tem também um subtítulo esclarecedor, Encontrar Sentido no Mundo Sem Sentido. Também é algo que nós gostamos. Isto não é bem autoajuda, ou é? Não é bem autoajuda, apesar de, pelo título, poder dar essa ideia. Pode parecer. Isso saiu na Lua de Papel, não é? Que tem também livros de autoajuda, mas este livro é um bocadinho... Não, este livro não é de autoajuda. Aliás, ele tem 3 autores. São... Um é um físico, aliás, o Saul Perlmutter,
que ganhou o Prémio Nobel da Física. E eu sei porquê. Foi por causa da descoberta que o universo está não apenas em expansão, mas está em expansão acelerada. Portanto, observando supernovas, digamos, em galáxias distantes. Portanto, ele teve que pensar bem para tirar essa conclusão e demonstrá-la de modo convincente. Ele deve saber como pensar bem. E depois, portanto, o primeiro é físico, Nobel, Saul Perlmutter. Depois o segundo é o John Campbell, que é professor de Filosofia da Universidade de Califórnia em Berkeley. E o terceiro é um psicólogo social, o Robert McDown, que é professor de Direito em Stanford. Portanto, tem um trio de autores bastante... Aliás, este livro foi usado como um curso na Universidade de Berkeley, portanto. Eles lecionam um curso sobre este tema há mais de uma década em Berkeley e foi de facto um enorme sucesso, e é a experiência dos autores nesse curso, e que no fundo o que é o curso? O curso é uma tentativa dos autores aplicarem o método científico às questões do dia-a-dia, ou seja, distinguir os factos da ficção, também a tentar aplicar alguns critérios racionais para tomar decisões sobre determinados problemas, especialmente quando não temos todos os dados. Nós, na maioria dos casos, não temos todos os dados para tomar uma decisão. Portanto, esta ideia do como pensar melhor é uma ideia que de facto, a incerteza que de facto é um tema já sobre o qual outros autores se debruçaram, como por exemplo o Nobel da Economia Daniel Kahneman, que procurou descrever o nosso sistema de pensamento em dois sistemas, um sistema 1 que é mais imediatista e simplista, e um sistema 2 mais analítico, lento e trabalhoso. Mas estes autores procuram de facto ajudar-nos a pensar melhor, e atenção que eles são autores de 3 disciplinas bastante diferentes, designadamente a questão da incerteza e outras. Este mundo cheio de fake news é um livro muito oportuno, porque põe ao alcance de qualquer pessoa alguns métodos de não se deixar enganar. Exatamente, porque os autores, por exemplo, na sua investigação científica, muitas vezes têm que, através de dados que são imperfeitos, que têm ruído, que podem ser contraditórios, encontrar um caminho. E os autores aqui procuram também transmitir de forma prática esses caminhos e essa atitude de investigação científica às decisões do dia-a-dia, como, por exemplo... em que é que podemos confiar? Será que os preços das casas vão mesmo baixar? Por exemplo, vamos comprar agora uma casa agora ou vamos esperar? Em geral sobem, David. Será? Pois, já desceram, às vezes descem. Eu lembro-me ainda de terem descido à volta de 2008, houve grandes oportunidades e grandes negócios. Mas sim, em geral sobem. Será que a cirurgia é a melhor opção? Valerá a pena inscrever os filhos numa universidade privada? O petróleo vai acabar, portanto, ou seja, toda uma série de decisões para as quais nós não temos os dados todos e que enfim, podemos ter ferramentas para lidar com elas. Muito bem. O próximo livro, 11º, é de Jason Roberts, um jornalista americano, A Invenção da Biologia, Linnaeus, Buffon e todos os seres vivos. Saiu ainda na Temas e Debates, e é mais um grande livro. Aliás, este livro ganhou o Prémio Pulitzer de 2025, que é um grande prémio de ensaio. O que é que trata? A invenção da biologia. Bem, nós normalmente pensamos que a biologia moderna, e pensamos bem, nasceu em 1859 com o Darwin, A Origem das Espécies, mas o Darwin, A Origem das Espécies, parte, digamos, de um grande conhecimento anterior das espécies, em particular da classificação. E Linnaeus, enfim, toda a gente sabe que foi aquele médico, ele era médico e naturalista sueco, que ensaiou, digamos, de um modo sistemático e amplo a classificação das espécies. Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo, nesse mesmo século XVIII, viveu em França e era o diretor do jardim do rei de França, em Paris, o Georges-Louis de Buffon, que era uma personalidade completamente diferente do outro, aristocrata, e que tinha, em contraste com o Linnaeus, uma visão também diferente do mundo natural. Para o Linnaeus, o mundo natural
havia aquelas espécies e eram estáticas, estavam bem ordenadas, mantinham-se, e o Buffon já pressentia que havia mudanças, pensava que havia uma dinâmica, uma complexidade, digamos, e uma transformação permanente, que depois uma ideia que o Darwin depois iria pegar. E então cada um desenvolveu o seu trabalho de modo paralelo e, de algum modo, o Darwin depois vai fazer uma síntese. E para percebermos que as coisas têm uma pré-história, que a biologia nasceu antes do Darwin, não há nada como ler este livro que... outros que aqui referimos, está muito bem escrito e que, enfim, é extenso, mas é uma leitura apaixonante. Duas personalidades da história da ciência, da biologia, que, digamos, são aqui analisadas e que nos fazem mergulhar nesse século das luzes, o século XVIII. Não foi apenas o século do triunfo do Newton e da física, é o século em que a biologia também se começa a afirmar. Sim, mais um livro que mostra também o contexto em que surgem as grandes ideias científicas, tal como o anterior das raízes económicas dos princípios de Newton. Portanto, essas raízes eram tão marcadas que, de facto, na altura em que Darwin propôs a sua teoria da evolução por seleção natural, mais ou menos ao mesmo tempo um outro naturalista, o Alfred Russel Wallace, chegou mais ou menos à mesma teoria. Como se as ideias tivessem muita força elas estavam lá no ar, não é? Portanto, eles leram as mesmas coisas. E os dois beberam destes dois grandes homens, do Linnaeus e do Buffon. Muito bem, então os próximos dois livros, mas vamos começar pelo próximo, são de autoras portuguesas e são reflexões sobre a ciência em Portugal e não só. O primeiro tem como título Investimento em Ciência e a autora é a Maria de Lourdes Rodrigues, socióloga, que foi Ministra da Educação num governo do PS e que atualmente é reitora do ISCTE. Portanto, este livro é um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, bastante baseado em dados estatísticos. Ele faz, e não só, em dados estatísticos e também na história das políticas públicas de despesa em Portugal, na história da ciência pública da ciência em Portugal. Portanto, os vários marcos das políticas públicas de ciência em Portugal, que cresceu muito marcadamente a partir... Bem, teve várias fases. Um primeiro grande marco terá sido em 1986, com a entrada de Portugal na então CE, Comunidade Económica Europeia, e depois, cerca de 10 anos mais tarde, com o primeiro Ministério da Ciência, liderado por José Mariano Gama. A Maria de Lourdes Rodrigues foi colaboradora direta na altura, antes de ser Ministra da Educação, colaborou num Observatório de Ciência. E, portanto, a Maria de Lourdes Rodrigues faz uma associação entre as políticas públicas que foram desenvolvidas ao longo destas décadas e o investimento no qual elas traduziram. Resumidamente, e nos resultados também. A autora diz que o investimento público quer dizer a parte do Orçamento de Estado que teve uma fase de grande crescimento, não é? A partir desse estabelecimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, e depois a partir de certa altura, não é? E nós lembramos bem de 2011, o que foi a Troika e do prejuízo que a ciência teve. Há uma grande queda, e dessa queda ainda não houve recuperação suficiente, e portanto ela analisa quer o público, quer o privado, e chama-nos a atenção às vezes para algumas particularidades da estatística. Por vezes os números não dizem tudo, é preciso ver bem o que significa esses números, mas a conclusão, porque ela faz comparações internacionais, é que se investe muito pouco em ciência e tecnologia, 1,7% são os últimos números, o que é pouco comparado com os 2,2%, estamos abaixo da média europeia, e a União Europeia quer ir para 3% em 2030, falta pouco para 2030, e enfim, não estamos a ver como é que Portugal vai cumprir essa meta. Agora também há uma meta da defesa e que se calhar poder-se-á fazer à custa de outras coisas, embora possamos pensar, se houvesse estratégia para isso, que uma parte do investimento, digamos, nessa defesa, que parece que vai crescer enormemente, poderia também reverter para a ciência, porque isto está tudo ligado. Mas não estamos a ver essa estratégia, não estamos a ver, digamos, que a política de ciência que tenha, digamos, uma meta consistente. Ora bem, o próximo livro também é da Fundação Francisco Manuel dos Santos e tem como título Uma Ideia de Ciência, e a autora é a Joana Gonçalves de Sá.
Também já entrevistámos, não Exatamente, uma investigadora do LIP, do Laboratório de Física de Partículas, especialista em questões de complexidade social, portanto aplica algumas ferramentas e conceitos da física à sociedade. E ela neste livro lança um olhar sobre a ciência e faz algumas propostas para o futuro dela em Portugal. Portanto, é um livro que se pode dizer que é uma apologia da ciência, é uma defesa da ciência através de histórias. Portanto, ela começa com o livro chama-se Uma Ideia de Ciência, mas a primeira parte do livro também tem como título Uma Ideia de Ciência. Portanto, faz um enquadramento do que é a ciência, o que é a ideia do método científico, do rigor, do desenho experimental, do erro. Depois tem uma segunda parte que tem a ver com o papel da ciência no mundo, os resultados, a realidade, ou seja, a ciência transposta para o plano social, económico, industrial. Portanto, digamos, este capítulo a Joana chama vítima do seu próprio sucesso, ou seja, ela tem algum receio que a obsessão pelos resultados possa desvalorizar aquilo que é a ciência fundamental, ou seja, a procura do conhecimento pelo conhecimento. E faz faz uma apologia da ciência fundamental. Defende a ciência fundamental. E dá sugestões sobre a política portuguesa que estamos a falar. Exatamente. O terceiro capítulo será também a sua visão sobre a investigação em Portugal nos últimos 25 anos, também de alguma forma abordando alguns temas do livro anterior, do investimento em ciência, das políticas de ciência. A questão de precariedade dos investigadores. A questão da precariedade dos investigadores, uma grande questão aqui levantada. Também fala sobre o financiamento, evidentemente. É curioso que ambas as autoras, tanto a Maria João, curioso e ao mesmo tempo não é de estranhar. São gerações diferentes. Não é? São gerações diferentes. Chamam a atenção para alguma ilusão estatística em que consiste o investimento privado na ciência, chamando a atenção para o facto das empresas terem benefícios fiscais por declararem investimento em investigação científica. E declaram coisas que não são de facto investigação. Declaram pelo menos números exagerados, muitas delas. Portanto, temos empresas que declaram gastos significativos em investigação científica, mas depois nem têm doutorados para fazer, nem têm resultados palpáveis, como patentes ou como, digamos, serviços extremamente inovadores baseados nessa suposta investigação. Portanto, 2 livros, 2 mulheres, 2 gerações diferentes, investimento em ciência e Uma Ideia de Ciência, de Maria de Lourdes Rodrigues e Joana Gonçalves de Sá. Muito bem. Então, para terminar, um livro de novo da Gradiva, portanto, que é um baluarte da edição de livros sobre ciência, da divulgação da ciência, sobre um tema que não tem sido muito cultivado, mas que merece ser cultivado, que é a questão da arqueologia. A arqueologia é uma ciência, não é? Um grande auxiliar da história, mas é uma ciência e recorre a várias outras ciências, não é? E este livro intitula-se Escavar o Passado, uma breve história da arqueologia, e o autor é um jovem arqueólogo português, Pedro Correia da Silva, suponho que é o primeiro livro dele, e é um livro muito bem conseguido. Eu devo louvar, de facto, o facto da Helena Rafael, diretora da Gradiva, ter recebido este manuscrito, ter lido o manuscrito e ter percebido que era um jovem que sabia escrever bem e que estava bastante conhecedor, digamos, no fundo, do que é arqueologia e também do que não é, porque há muita gente que pensa que é o Indiana Jones. E, enfim, a arqueologia acho que é algo muito interessante. Eu admiro muito o trabalho dos arqueólogos e gostava, e com este livro fiquei a conhecer melhor, gostava de conhecer mais, e com este livro fiquei de facto a conhecer melhor qual é esse trabalho. Lembro de ter lido em jovem um livro de W. Ceran, Deuses, Túmulos e Sábios. Isto é uma espécie de também um louvor da arqueologia através da sua história. Mostra que uma ciência se faz, não é tanto o resultado da arqueologia, não é um compêndio de resultados da arqueologia, mas um modo de encarar o passado, um modo de resolver puzzles, de perceber de onde vimos. E em particular, há aqui um capítulo que eu gostava de distinguir, que é o último, que é um excelente resumo do que é arqueologia em Portugal, mais uma vez pela história. Quem foram os
os pioneiros, como é que se tomou consciência da antiguidade do homem em Portugal, e isso é de facto muito interessante. É um livro que recomendo a todo o tipo de pessoas, quer das ciências, digamos, exatas e naturais, quer das ciências sociais e humanas, porque faz o cruzamento das duas nesta disciplina da arqueologia. Muito bem, aliás, ela própria é uma disciplina que se cruza com muitas outras, designadamente a genética do ADN antigo. Sim. E também recorre à química, recorre à física para ver com sinais, digamos, se uma pessoa encontra restos, digamos, debaixo da terra, às vezes com medidas geofísicas que podemos encontrar isso. Há todo o tipo de instrumentos. É uma arqueologia verdadeiramente interdisciplinar. E este livro mostra isso. Ele começa com a história do homem do gelo, que foi encontrado na Áustria, e como é que uma pessoa consegue, com pormenores que são muito pequeninos, consegue descobrir quem era aquele homem, que idade tinha, o que é que comia, o que é que foi para ali, etc., como é que estava vestido, tudo isso a partir, digamos, de uma múmia que ali ficou congelada e com pormenores, às vezes que são... Parece uma história de detetives, com pormenores, digamos, que são ínfimos, consegue-se reconstituir a vida. É uma área da ciência que continua insubstituível, apesar de outras com a qual agora atualmente se cruza. E esta foi a nossa última sugestão. Haveria outros livros, enfim, estão-me a pensar, por exemplo, no David Attenborough, um livro último sobre os oceanos, mas o programa só tem este tempo e neste tempo fizemos aqui o resumo de alguns livros, tanto estrangeiros como portugueses, procurando nós ter o cuidado de também na nossa escolha passar por diversas ciências, incluindo este último da arqueologia. E já serão certamente livros suficientes para ocupar pelo menos parte das férias. As férias é uma pessoa... Eu gosto de ler ficção e também poesia, mas eu nas férias também leio ensaio, em particular ensaios grandes, e escolhemos aqui alguns ensaios grandes porque há mais tempo, de facto, há mais tempo, e alguns destes ensaios são livros que nos vão dar prazer, digamos, e os miolos, eu costumo dizer, não dormem durante o verão, quer dizer, os miolos precisam de ser permanentemente, o cérebro precisa de ser permanentemente alimentado, mesmo durante as férias. Não faça férias, mas não dê férias completas ao seu cérebro. Muito bem, é um bom conselho e uma boa forma de terminar, e despedimos até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.